Ao redor do Lago Shazir, uma multidão enorme está reunida por causa de uma situação inusitada. Uma semente de flor foi trazida pelo oceano e agora temos um monstro de flor vivendo no meio do lago. Normalmente, isso não seria um problema, mas ele está espalhando água salgada e matando todos os peixes por perto, além de ferir os trabalhadores que tentam entrar na água. Algo precisa ser feito. O mestre Splinter achou que seria uma boa ideia pedir ajuda a um nômade, já que eles são realmente bons em lidar com situações assim. Mas, infelizmente, o nômade estava ocupado e só mandou a garota que vive com ele no lugar. E tem muitos rumores sobre essa garota. Dizem que ela foi expulsa da cidade por causar problemas há um tempo. Sem contar a pior parte, ela não tem orelhas de gato. Neste mundo, todo mundo tem algum tipo de característica animal, sejam patas, bigodes ou orelhas. Então, o fato de Belly ter apenas uma pele humana lisa é tão fora do comum quanto alguém usar um traje de pele completa em um funeral. As pessoas não conseguem tirar os olhos de Belly porque acham ela estranha, e isso a irrita bastante, especialmente porque ela está aqui para ajudar esses touros. Ela se apresenta como Belly Laak e diz que está aqui sob as ordens de seu mestre Sen Laak para ajudá-los a se livrar do monstro de flor. O ancião Mouse agradece Belly por vir até aqui. Quando ela pergunta onde está o monstro, é direcionada aos tentáculos que se movem no meio do lago. Eles já tentaram lutar com ele, mas seu corpo é tão resistente que desvia os ataques deles. E sobre os tentáculos, que melhor nem comentar o que os tentáculos fazem. Belly acha que o monstro deve ser um Aroni, mas a única maneira de ter certeza é ver por si mesma. O ancião pergunta se isso significa que ela está disposta a matar o monstro e Belly confirma, especialmente porque ela adora enfiar tentáculos de flor na boca. Belly se prepara para o trabalho, soltando sua espada pesada no cais. Em seguida, começa a tirar suas roupas para ficar leve o suficiente para lidar com o monstro tentacular. Assim que termina, corre para a água e quase imediatamente é agarrada por um tentáculo, mas, enquanto é arrastada para o fundo do lago, consegue se libertar. Agora que teve uma boa visão, ela tem certeza que é um Aroni, embora seja muito maior do que o que está acostumada. Belly pega sua espada e se prepara para um ataque. Quando o monstro tenta atacá-la com seu tentáculo, ela consegue desviar, mas ainda acaba sendo empurrada e lançada contra os prédios. É então que ela decide levar a coisa a sério e liberar todo o seu poder. O monstro tenta atacá-la novamente, mas desta vez ela consegue cortar facilmente seus tentáculos e contra-atacar todos os ataques. Então, mesmo que haja muito dano colateral, Belly consegue lentamente se aproximar e desferir um golpe devastador no monstro de flor. No entanto, Belly de repente começa a sentir cheiro de água salgada. Infelizmente, ao cortar o monstro, ela forçou a espirrar toda a água salgada que tinha no corpo, e uma gota de água salgada é suficiente para arruinar completamente a comida. As pessoas freneticamente tentam salvar suas comidas enquanto Belly é distraída pelo caos. O monstro agarra com um de seus tentáculos, mas já não tem mais força para lutar. Belly pergunta por que ele está ali em primeiro lugar e por que não ficou no mar. O corpo de Belly começa a brilhar enquanto o monstro comunica que queria voltar para casa, mas não conseguiu por algum motivo, e agora a única coisa que pode fazer é morrer ali e espalhar suas sementes por toda parte. No entanto, Belly ainda tem a obrigação de se livrar do monstro, então não pode deixá-lo criar mais monstros de flor. Belly se liberta dos tentáculos do monstro e, embora sinta pena dele, ainda usa sua espada para acabar com ele de uma vez por todas. Depois de terminar, ela volta ao cais onde o ancião agradece por salvar a vila, mesmo que a maior parte dela tenha sido destruída no processo. Ele diz que enviará a recompensa para a casa dela mais tarde, mas antes de ir, Belly pergunta se pode levar uma das sementes do monstro de flor e seus tentáculos com ela. O ancião não vê problema nisso, mas não faz ideia do porquê ela gostaria de algo assim. Então Belly lembra que ela adora comer carne de flor, e as pessoas aceitam, mas ainda julgam silenciosamente Belly por comer algo tão nojento. No caminho de volta para casa, Belly pega a semente e a joga na água, pois esse era o último desejo do monstro de flor. Quando ela retorna para casa, encontra seu mestre curvado junto à lareira, tentando acendê-la. Ela diz que terminou seu trabalho e Sen a parabeniza por um trabalho bem feito, mas ainda está muito focado no fogo para olhar para ela. Há muitas coisas que Belly não entende sobre Sen, como por que ele está colocando tanto esforço para acender um fogo quando poderia usar magia para fazer isso, ou por que ele a mandou fazer o trabalho quando poderia ter feito sem destruir metade da vila, como ela fez. Ele finalmente termina de acender a lareira, então vai até Belly e pergunta o que ela trouxe de volta. Belly, empolgada, mostra seu tentáculo de flor. Sen fica impressionado e diz que ela cortou muito bem, embora também diga que sua técnica poderia melhorar um pouco. Independentemente disso, ele pergunta o que ela quer fazer com o tentáculo, e Belly responde que vai comer, como faz com todos os outros peixes de flor que mata. Mais tarde,
tarde, Belly termina de preparar as flores, enquanto ela e Shen se sentam para comer. Shen lembra a Belly de não desperdiçar o couro do tentáculo, então ela diz que pensa em fazer alguns sapatos com ele depois, já que é bem útil. Depois disso, começam a comer, mas Belly reclama que Shen usa muitas especiarias em sua comida, já que não é assim que se deve comer. Durante o jantar, Belly pergunta a Shen se ele sabe por que os monstros de flor deixam o mar. Shen não pode dizer com certeza, mas acha que eles podem ter saído porque estavam infelizes com sua situação e estão procurando um novo lar. Mas Belly não acha que é isso, já que a flor que ela matou hoje disse que queria voltar ao mar, mas não conseguiu. Shen diz que provavelmente eram apenas os instintos de procriação da flor que a levaram a fazer isso. Espalhar o máximo de sementes possível não é algo exclusivo das flores. Todas as criaturas têm um impulso natural de interagir com o mundo ao seu redor, exceto os gamers crônicos, é claro. Depois disso, Shen se levanta da mesa e vai se sentar em sua cadeira, enquanto Belly lava a louça, mas ela ainda tem algumas perguntas para ele. Primeiro, ela pergunta por que ele a fez lidar com o monstro de flor, já que todos tinham medo dela por causa da sua aparência. Shen justifica sua decisão lembrando Belly de que ele não luta, ele é um Anola, o que significa que seu trabalho é atuar como instrutor e nada mais. Mas Belly ainda acha que ele está desperdiçando seus talentos sendo pacifista. Ela está preocupada que não poderão ficar ali por muito mais tempo desse jeito, caso contrário, o exército da insaciável vazio vai acabar alcançando-a mais cedo ou mais tarde. Ela quer ir para algum lugar onde possa encontrar outros humanos normais como ela mesma, mas, até onde Shen sabe, não há lugares com humanos por perto. Belly está cansada de viver isolada porque as pessoas temem sua aparência, e Shen diz que ela provavelmente está sentindo saudade de casa ou, mais precisamente, desejando encontrar um lugar onde ela possa pertencer. Belly pergunta a Shen se há alguma maneira de curar sua saudade, e ele sugere que ela poderia fazer uma jornada para encontrar um lugar que possa chamar de lar. Atualmente, não há ninguém como ela em Schwarzland, então ela nunca será aceita ali, mas se ela fizer uma jornada e viajar pelo mundo, talvez consiga encontrar o que procura. Ele diz para ela ir para a cidade parque e passar pelos testes para se tornar uma nômade oficial, e ele tem certeza de que ela pode fazer isso, porque foi ele quem lhe ensinou tudo o que ela sabe. Embora Belly não pareça tão confiante em si mesma, Shen avisa que viajar pelo mundo significa colocar sua segurança em risco constantemente, e não haverá ninguém para salvá-la se ela se meter em encrenca. Ele pode ser seu professor, mas não há como ele ficar ao lado dela para sempre. Ela não sabe se está pronta para tal jornada, mas, enquanto sua confiança vacila, sua espada começa a brilhar e ela se lembra de tudo o que passou até agora. Aparentemente, ela literalmente saiu de uma pedra um dia, e as pessoas ao seu redor ficaram bastante assustadas com ela por causa disso. Naturalmente, as crianças começaram a implicar com ela por ser diferente, mas ela possuía uma força sobrenatural, então o bullying não durou muito. Eventualmente, foi adotada por um casal simpático, mas logo percebeu que era diferente deles, então nunca conseguiu realmente aceitá-los como seus pais. Ela fugiu uma noite e acabou em uma torre com uma estranha falta de segurança. Ela sobe a torre e logo chega a uma sala com nada além de uma espada acorrentada. Como não havia ninguém para impedi-la, Belly se aproxima da espada e a toca, momento em que ela começa a brilhar em rosa e a aceita como sua parceira. Belly então começa a correr, e de repente há guardas tentando impedi-la enquanto ela foge, mas ela é rápida demais para eles. Quando chega do lado de fora, Belly para ao ver a luz da lua, mas isso permite que os guardas alcancem, e um deles está pronto para cortá-la ali mesmo. No entanto, pelo poder da sua espada, ela consegue partir a espada do guarda ao meio, apesar de nunca ter treinado antes. Ela continua correndo, mas depois de tudo que fez para escapar, outro guarda aparece na frente dela e a derruba no chão. Ele aponta sua espada para ela e pergunta por que ela fez tudo isso, e a única razão que ela tem é porque considera a espada como sua amiga. O guarda aceita sua razão e decide não matá-la, mas ela ainda acaba presa por tentar roubar a espada. Voltando ao presente, quando a manhã chega, Shen recebe a recompensa do ancião Mouse, mas assim que vem Belly, todos correm com medo. Belly aceitou que ninguém ali jamais a aceitará, então pede para ter uma conversa séria com Shen. Ela diz que está pronta para passar pelos testes e se tornar uma nômade, e Shen pode ver que ela está determinada a seguir com isso, mas está surpreso que ela tenha conseguido tomar uma decisão durante a noite. Ainda assim, ele está orgulhoso de que ela está pronta para enfrentar o mundo e diz para ela pegar sua espada para que ele possa lhe dar uma última lição. Eles saem, e Shen informa a Belly que ela não pode se tornar uma nômade a menos que aceite uma maldição. Uma maldição pode assumir várias formas diferentes, dependendo da vida do portador. Então esse será seu primeiro teste no caminho para se tornar uma nômade. Isso a assombrará pelo resto da vida, não importa o que ela faça. No caso de Shen, sua maldição o impede de usar seus poderes para fazer qualquer coisa além de ensinar, o que explica por que ele envia Belly em missões. As maldições são passadas pelo sangue dos nômades, então ele pergunta a Belly se ela está pronta para herdar sua
sua maldição. Belly concorda, e eles cortam as mãos para começar a cerimônia. Shane pede a Belly para declarar o motivo de sua jornada. Belly diz que quer descobrir de onde vem e encontrar um lugar onde as pessoas finalmente a aceitem. Com isso, a maldição é herdada por Belly, mas é muito pior do que ela esperava. Ela começa a esquecer o rosto de Shane. Para seu horror, está perdendo todas as suas memórias dele. Shane diz que ela não precisa se lembrar dele, apenas do que lhe ensinou, e isso funciona bem para ele. Dessa forma, ela nunca poderá odiá-lo por seus motivos ocultos. Ele está confiando nela para visitar os lugares que ele nunca conseguiu durante sua vida. Belly o amaldiçoa por mexer com sua mente e apagar suas memórias queridas, e Shane pede desculpas, mas diz que matá-lo a libertará da dor de esquecer. Belly não quer matá-lo, mas Shane fez de tal forma que ela não tem escolha se quiser seguir em frente com sua jornada. Belly diz a Shane que o ama, mas ele diz que não é mais do que uma memória esquecida para ela, então tem certeza de que ela encontrará uma pessoa melhor para amar algum dia. Mas, por enquanto, ele dará sua última lição como seu professor, enfrentando-a de frente com tudo o que tem, e, enquanto eles se enfrentam e lutam, Belly supera e mata Shane. Este foi o fim do episódio 1. Obrigado por assistir. Inscreva-se para não perder a próxima parte.